Olá pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro episódio da série falando sobre espectro autista. Para quem não me conhece, eu sou João Victor Ipirajá, sou autista, sou ativista da causa da neurodiversidade, sou estudante do curso de Engenharia da Computação no Instituto Federal do Ceará, campus Fortaleza, e hoje, como de costume, nós vamos discutir um tema que tem uma certa relevância de ser trazido para o contexto social. Que hoje nós vamos discutir sobre neurodiversidade, capacitismo e estereótipos. Como de costume, eu vou trazer tanto um caráter mais técnico-científico, quanto também um caráter mais pessoal, por justamente eu fazer parte do espectro autista e isso facilitar, ilustrar basicamente o nosso tema de hoje. Para iniciar o tema, eu gostaria de trazer um questionamento, que é basicamente como vocês visualizam essa pressão social que nós do espectro autista passamos por justamente haver ainda essa onda de desentendimento. Provavelmente, se você tem algum familiar seu autista, tem algum colega do seu ciclo de amizades, você deve ter uma certa noção de que é muito difícil, porque justamente as pessoas ainda têm uma visão mais retrógrada acerca do autismo. Principalmente, nós temos uma pressão social bem mais alta, nós autistas de alto funcionamento, que é essa denominação médica, porque justamente as pessoas têm uma visão assim deturpada que autista é só aquele mais severo, Só que no caso, nós também fazemos parte do espectro autista, E o espectro autista, na DSM-5, ele teve toda uma atualização, que ele passou a ser chamado de espectro porque ele vai desde do mais severo até os de alto funcionamento. Então tem toda uma escala entre esses dois pontos. E existe toda uma neurodiversidade, Eu poderia até dizer autismoverso, Tipo um universo autista, Porque cada autista é um mundo e não dá para generalizar. E as pessoas acabam tendo esse costume errôneo de generalizar, e não dá para generalizar algo tão amplo, que é o espectro autista. Mas é importante também salientar para vocês que mesmo eu sendo um autista de alto funcionamento e outra pessoa tendo autismo mais severo, nós somos autistas do mesmo jeito, E não existe essas divisões, não existe mais essas divisões de diagnóstico. Todos nós somos autistas, o que diferencia é esse grau na escala. Um outro assunto para ser discutido após esse, que eu acho que é irrelevante também, é a gente falar justamente dos estereótipos, Principalmente porque na cultura pop, principalmente que a gente está inserido no século XXI, se popularizou muito séries, conteúdo autista, principalmente no contexto cultural, na TV, no streaming, que de uma certa forma passa uma imagem mais deturpada para a sociedade. Isso é bem prejudicial, A gente tem séries como Atypical, que apesar de ter todo um cuidado de trazer um personagem com algumas características, eles acabam também estereotipando, e desconsiderando toda essa imensidão do espectro. A gente também tem outras séries mais famosas, como The Big Bang Theory, que tem um personagem chamado Sheldon, que também os fãs, o fã-clube julga que ele é autista, e também se estende para a série The Young Sheldon, que também conta a história desse personagem na sua infância. E a gente também tem outra série também muito conhecida, que é The Good Doctor, da emissora ABC. E basicamente, infelizmente, traz toda uma imagem mais estereotipada para o contexto social. Porque justamente esses roteiristas e diretores, eles acabam tomando o nosso espaço de fala. Se você quer ter uma noção, quer conhecer sobre o nosso mundo, não são as séries que vão mostrar. É basicamente através das redes sociais. Se você quer conhecer realmente como o nosso mundo funciona, os nossos questionamentos,
você pode vir em canais do YouTube, tem inúmeros canais do YouTube que falam sobre espectro autista, tem inúmeras contas do Instagram que falam sobre espectro autista, então você pode ter uma visão assim mais ampla e tomar suas próprias conclusões acerca. E até sobre esse contexto cultural, estereotipado, eu gostaria até de trazer uma polêmica com relação a um filme dado pelo Globo de Ouro, né, que até foi roteirizado, se eu não me engano, e dirigido pela cantora Cia, que é uma cantora muito conhecida, né, acredito até aqui no Brasil, que o nome do filme dela é Smile, e tem uma personagem que é interpretada pela bailarina Maddie Ziegler, que é autista, né? Só que a personagem tá tão estereotipada que isso causou uma revolta muito grande por parte dos ativistas da causa, principalmente nos Estados Unidos, né? E de uma certa forma é mais preocupante ver isso, porque principalmente a cantora Cia, que dirigiu o filme e roteirizou, não se sente culpada por ter criado uma personagem estereotipada. Ela acha que fez a coisa certa. Justamente isso preocupa porque mostra que a sociedade está cada vez mais desinformada, e principalmente Hollywood está mais desinformada acerca do espectro, que é onde que ocorrem as maiores produções, né? Produções que influenciam na cultura como a gente visualiza o mundo. Então isso é prejudicial para a gente do espectro, porque gera mais desinformação. Outra coisa interessante para ser trazida aqui também, que o autismo, ele infelizmente é considerado uma deficiência, né, a caráter legal aqui no Brasil, né, porque justamente a sociedade ela não está preparada para nos incluir, né? Então a gente precisa de toda uma tutela de direitos, né, para justamente viver em sociedade sobre aquele princípio da equidade, né? Que nós precisamos de ambientes assim diferenciados, né, com iluminação diferenciada, com isolamento acústico, né, e a gente precisa de toda essa tutela de direitos, e para ter essa tutela de direitos a gente precisa ser enquadrado como uma deficiência, né. Então, justamente por esse problema da inclusão que ainda existe, felizmente, né. E agora falando sobre a neurodiversidade, né, e a neurodivergência. A sociedade, como eu havia dito anteriormente, ela não aceita o indivíduo na sua peculiaridade, né? Por mais que você seja típico ou você seja atípico, sempre as pessoas estão tentando mascarar as suas dificuldades, tentando criar personas perfeitas, né? Só que na realidade todo mundo tem uma peculiaridade, todo mundo tem uma característica inusitada, né? Entre aspas, né? E isso é normal, isso é humano, faz parte da nossa diversidade, né? A partir do momento que a gente cria essa persona e tenta mascarar quem realmente a gente acaba se perdendo, né? A gente acaba se perdendo nesse social masking que a gente cria, nessa máscara social, e isso pode gerar até uma crise de identidade, né? Então a gente precisa sair dessas narrativas criadas por nós, né? Desses personagens criados por nós, e para justamente ser quem realmente a gente é, né? Por muito tempo eu tinha vergonha de sofrer uma estereotipia, né? Um STEAM, que na realidade era no pescoço, que era esse movimento aqui, né? Eu tinha vergonha de acontecer isso em público, mas hoje eu não tenho mais, porque eu sei que isso faz parte de quem eu sou, né? Faz parte dessas características de quem eu sou, e eu tô bem com isso. Então, se todos nós fizermos essa reflexão, nós conseguimos justamente quebrar esse estereótipo da perfeição que, de uma certa forma, influencia tanto e prejudica tanto a nossa sociedade. Então, para prosseguir, a neurodiversidade também luta por uma nomenclatura que não agrida nós como alguém do espectro, né? Que nos agride, né? Uma denominação médica é justamente o Asperger, né? Que Asperger, para quem não sabe, né? Foi Hans Asperger, que foi um médico na época da Alemanha nazista, que ele descobriu sobre o espectro autista, né? E muitos autistas, infelizmente, por conta desse médico, acabaram passando por processos de eutanásia, né? Terapia de choque e violência. E a gente luta também dentro da neurodiversidade
para terapias que não invadam e desconstruam a personalidade do indivíduo, né? E isso é muito relevante ser trazido aqui também, porque é muito comum os médicos, né, os neurologistas, psiquiatras, nem todos, né, mas a grande maioria quando a criança chega pequena, que o pai está suspeitando, a família está suspeitando que ela faz parte do espectro autista, o médico já passa medicamentos. Só que no caso não existem medicamentos para o espectro autista. Existem ansiolíticos, remédios para depressão, né, para justamente essas comorbidades do transtorno. Então, eles acabam passando esses remédios e isso acaba funcionando como drogas da obediência, né? A criança acaba virando uma espécie de zumbi, virando uma espécie de robô e não consegue ter o desenvolvimento adequado, porque justamente isso funciona, essas drogas funcionam como se fosse algo para dopar, mesmo para condicionar aquele indivíduo, né? Basicamente enjaular aquele indivíduo das suas características, né? Que é basicamente uma forma de castigo e punição por parte da sociedade, né? Que a sociedade tenta formatar e essa formatação ocorre através dos remédios. E o que a gente luta realmente, né? O tipo de tratamento que a gente luta, que a gente sabe que nós do espectro precisamos de tratamento, pelo menos eu faço tratamento psicológico, né? Que não é um tratamento invasivo, como os tratamentos que a gente que existem, né? Que são os remédios, né? Até antigamente existiam tratamentos mais pesados, como de choque, né? No início dos estudos do autismo. E às vezes é preciso ter toda uma equipe multidisciplinar para intervir, né? Do apoio dos pais presentes, né? Para justamente estar trabalhando com aquele indivíduo as suas dificuldades. E a educação, principalmente, ela precisa entender as pessoas, né? A educação que a gente tem atualmente, né? Para justamente fazer uma reforma da educação, né? Para justamente atualizar para o século XXI, né? Porque a escola no século XXI ela não pode ser mais as carteiras, uma lousa, tem que ser um ambiente, né? Tem que ser diferentes ambientes, tem que mudar todo esse meio ambiente escolar para justamente incluir mais e, de uma certa forma, aperfeiçoar o aprendizado de típicos e atípicos. E uma coisa que é interessante ser trazida também é que a gente não precisa da aceitação da população, mas a gente precisa do respeito, do amor, da dedicação, principalmente dos pais, né? Que é o que é mais relevante, né? Principalmente essa questão do que eu vou trazer por último, que é do capacitismo, que é justamente achar que alguém deficiente não tem como triunfar na vida, né? É uma filosofia de caráter mais eugenista, né? E afirma justamente que nós como deficientes não vamos conseguir triunfar na vida, só que é totalmente diferente. Isso depende de inúmeras variáveis, né? E uma delas é justamente esse amor, dedicação dos pais, bons profissionais. Por exemplo, eu sou um exemplo disso, que os meus pais se dedicaram muito para mim, né? Para minha vida. Até minha mãe, ela teve que abdicar do trabalho dela como terapeuta ocupacional para justamente dedicar a vida dela pra gente, né? Para os tratamentos, né? Os esportes que eu fazia e tudo isso para eu me constituir quem eu sou hoje, né? Então precisa dessa dedicação. Eu sei que é difícil, mas é o caminho correto. E nem sempre o caminho correto é o mais fácil. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo. Você pode deixar comentários aqui embaixo. E até a próxima!